Deus, que hoje não seja diferente, que o Teu Santo Espírito encontre em nós verdadeiros adoradores, que o Teu Santo Espírito nos direcione, abra as nossas mentes, ouvidos e corações para assimilar tudo que vai ser ensinado e nos dê sabedoria para colocar em prática. Como a gente faz todo domingo, apresentamos essa caixa, os nomes de pessoas que temos orado para que se convertam. Sempre a nossa oração é para que essas pessoas, os teus servos, levem para essas pessoas um testemunho de vida impactante, e que através da vida deles, essas pessoas sejam impactadas e o teu Santo Espírito trabalhe na salvação delas. Nós oramos não apenas por essa parte aqui de manhã, mas pelo culto da noite, onde teremos a celebração da ceia do Senhor. Que nós pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém. Abram suas apostilas aí na página 4. Nós começamos na semana passada um assunto novo que eu acho muito importante e pertinente para a nossa atual realidade cristã e também da nossa igreja, com certeza, né? Que é a questão do caráter cristão. Nós falamos na semana passada que hoje os crentes têm deixado muito a desejar nessa questão de caráter. Existem estatísticas que nos deixam contentes, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para essa estatística, ficamos um tanto quanto desacreditados. Nas últimas estatísticas do IBGE, dizem que o número de cristãos cresceu e que provavelmente nós temos aqui no Brasil cerca de 25% da população é cristã. Mas quando a gente vai olhar essas pessoas que são rotuladas de cristã, muitas delas deixam a desejar com os testemunhos que não condizem com o título de cristão. Se vocês forem nos presídios, vocês vão encontrar muitas pessoas que se dizem pastores, missionários, crentes, que estão lá e cometendo delitos. E a gente vê alguns políticos que também se dizem cristãos, estão depondo contra a verdade cristã. E quando a gente pensa em santidade, que eu falei a semana passada, santidade tem muito a ver com caráter. Quando a gente lê o Sermão do Monte de Jesus, que começa no capítulo 5 de Mateus e se estende até o capítulo 7, a maioria das coisas lá Jesus está tratando de caráter. E na realidade isso é santidade. Não existe uma santidade sem caráter. Então, o camarada que diz que é cristão e está todo envolvido, e depois cadê o caráter? Quando a gente lê Samuel, no Antigo Testamento, tem uma parte que eu fiquei... Quando vocês conhecem aquela história da morte de Eli, né? O povo de Israel foi se defender dos filisteus, e aí eles pensavam, nós vamos ganhar deles, né? E aí se deram mal. Aí falaram, vamos trazer a arca, porque a arca é a presença de Deus, a gente vai vencer e colocar a arca lá. Nada. E quem que levou a arca? Os 2 sacerdotes, filhos de Eli, Hofni e Finéias. Se deram mal, morreram. Aí chega a notícia lá para Eli, olha, seus filhos morreram e tal. A arca foi recuperada, não. A arca foi levada. E ele deu um susto, quebrou o pescoço e morreu. E aí nasce um dos netos dele, e o nome desse neto coloca de Icabote. Significa foi-se a glória. Veja, o povo de Israel estava acreditando que iria vencer por esse exercício espiritual que eles faziam. É só trazer a arca. Então tem muito crente que acha que santidade está atrelada a um exercício de atividades espirituais, que eles dizem que são espirituais, né? Atividades eclesiológicas, e não são. O fato das pessoas estarem constantemente na igreja não fazem delas um cristão autêntico. Jesus chegou a ter muitos discípulos, e certa feita ele dá aquele discurso do pão vivo que desceu do céu, e aí 70 falam, duro é esse discurso? Quem poderá resistir? E aí, saída pela direita, foi embora. Jesus olha para os outros 2, vocês querem ir? Aí Pedro, para
nós, Senhor. Só tu tens as palavras da vida eterna. O cristianismo está atrelado nessa questão de cristianismo seria o convívio. As pessoas às vezes falam que é a religião do cristão. Eu não gosto muito de usar essa palavra religião, mas eu diria que a conduta do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo de Cristo, é o cristianismo. Alguém disse certa vez que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Agora imagine se a nossa conduta for a conduta errada. As pessoas vão ler a Bíblia de maneira errada. Então o que eles estão lendo em nós? Na página 4 nós temos aí uma definição do que é caráter cristão. Está em negrito. Caráter cristão é um conjunto das qualidades de Cristo que determinam a nossa conduta e atitudes. Veja, está tudo no plural e coletivo. É um conjunto, não é apenas uma atitude. Conjunto das qualidades. Qualidades de quem? De Cristo. Ou seja, Ele é o nosso referencial maior, Ele é o nosso parâmetro. E essas qualidades de Cristo, que servem como baliza, como parâmetro, vão determinar tanto a nossa conduta quanto as nossas atitudes. Quando a gente lê a primeira epístola de Pedro, eu gosto desse texto, ele vai falar, olha, associai a isso, aquilo, que ele abre a primeira de Pedro, capítulo 1, deixei minha Bíblia ali no carro, eu gosto muito de usar pelo celular, e minha outra não está aqui. Primeira de Pedro, acho que é capítulo 1. Empreste aqui sua Bíblia para mim. Eu não gosto muito de usar a Bíblia no celular. Eu tenho grandes dificuldades com isso. Eu prefiro manusear. E a minha fala que ela já abre sozinha. Já está tão acostumada. É a segunda de Pedro. Portanto, associai a vossa fé. Isso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 até 8. Obrigado, Gui. Lê para a gente aí, Demetrio. Do 3 ao... Isso, segunda de Pedro, capítulo 1, do 3 ao 8. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Você viu? Acrescentai a fé, o quê? A virtude, continua. E a virtude a ciência. Opa, lá, vai lá. E a ciência a temperança. E a temperança a paciência. E a paciência a piedade. E a piedade a fraternidade. E a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, vê que texto interessante. Pedro está dizendo, olha, Deus já providenciou tudo o que diz respeito à salvação, à santificação de vocês. Por isso, associar a fé, a virtude vai, sempre alguma característica, alguma virtude, vai associando. Ele não fala só isso. E depois ele fala, porque isso existindo em vós, e no pleno exercício, vocês realmente serão cristãos, estão fazendo a vontade de Deus, não sereis, alguma Bíblia fala, estéreis e infrutíferos. Então tem muito crente que está na igreja já de tanto tempo de banco, mas é um crente estéril, nunca ganhou nada para Jesus, é um crente infrutífero, não produziu nada. Por quê? Porque esse conjunto de virtudes não está fazendo parte da vida. Ele acha, não, vou contar
história para vocês, verídica, mas para vocês entenderem um pouco o que é isso, né? Um senhor desceu do carro e entrou num desses postos de combustível que tem aquela parte da conveniência, né? Aí tinha lá naquela época o Biggs. E ele foi lá pedir uma porção de frango assado. Pegou, depois colocaram no pacote, né? Ele pagou acreditando que aquilo era frango assado. Pegou o carro e foi embora. Quando ele chegou no lugar que ia fazer um piquenique, quando ele abriu, não era frango assado. Uma porção de dinheiro. Ele, meu Deus, ele era cristão e estava a senhora do lado. Eu acho que eles fizeram a sangria, se enganaram e me entregaram no lugar do frango. Vou voltar para devolver. E ele volta, quando ele chega lá, gente, tinha carro de polícia, tinha emissora de TV, e eu quero conversar com ele. Não pode conversar, que ele está ocupado, porque roubaram aqui, estão achando que é um funcionário, estão fazendo uma revista. Não, mas é sobre isso que eu quero falar. Insistiu, o gerente chegou, o que foi? Ele falou, olha aqui, eu vim aqui pedir uma porção de frango, e quando eu cheguei lá no meu lugar do piquenique, quando eu abri, não era frango, era dinheiro. Eu acredito que é a sangria de vocês. Eu gerente, oh, glória a Deus, ainda bem que existem pessoas honestas como o Senhor. Vamos aqui que eu vou levar o Senhor ali para a TV fazer uma reportagem para mostrar que ainda existem pessoas honestas. Ele, não, por favor, não, vamos. Insistiu, ele, por favor, não faça isso, senão você vai estragar a minha vida. Gente, mas como? Um homem honesto precisa aparecer para dar exemplo. Ele é, mas porque essa senhora que está do meu lado não é minha esposa, é minha amante. Se minha esposa vê isso, meu casamento acabou. Então, gente, honestidade nota 10, fidelidade nota 0. E aí? Veja o que Pedro está dizendo. Não basta ter fé, a virtude, a paciência, a piedade. É esse conjunto de virtudes que caracteriza um cristão. E isso vai ser visto no nosso bairro, na nossa escola, no nosso trabalho, na igreja. Porque segredo aqui na igreja é fácil, né? Mas lá fora, o que as pessoas pensam, o que elas falam a nosso respeito? É algo a se pensar. E essa apostila vai nos levar a pensar sobre isso e rever os nossos conceitos do que é ser cristão e desenvolver essa questão de caráter. Quando a gente lê o Salmo 24, o Salmo 15, o salmista traz ali um retrato do verdadeiro cidadão dos céus. O cidadão dos céus está vivendo aqui na terra, mas tem que viver como cidadão do céu. E não, muitas vezes, sendo aí discípulo de Satanás. Eu falo, Satanás não precisa de você para fazer o trabalho dele, porque ele já tem um bocado de demônio. Então não jogue no time dele, jogue no time de Deus. Assuma o seu comportamento. Hoje, na nossa página 5, vamos entender por que o caráter cristão é tão importante. Pedro, já tem apostila? Não, né? No final da aula eu te dou, mas senta com alguém aí, para não ficar perdido, né? Quem está com a apostila aí, Pedro? Senta lá com o Pedro lá. Ou o Pedro senta aqui com ela. Ah, mas tu está passando aqui, né? Não, então não precisa, vai lá. Traz a apostila para ele, senta aqui com a Dani. Vai para o Pedro aí. No final do. Eu pensei que tinha uma. Aí eu pedi apostilas a mais. Né? Isso é bom, né? Quando falta, né? Sinal que tem mais pessoas que querem assistir. Por que o caráter cristão é tão importante? Vamos pensar um pouquinho. Existe aqui, eu coloquei aqui algumas questões, mas eu gostaria de ouvir vocês. Por que o caráter cristão é tão importante? O que vocês poderiam dizer? Ou não é importante? É porque a gente está transmitindo o Evangelho, que a gente está em casa. A gente está transmitindo o Evangelho, a gente está? A segunda parte que você falou? Porque a gente tem que ser parecido com Cristo. Ah, sim. Entendeu? Então, para a gente ser parecido com Cristo, nós temos que ser disciplinado como ele. Exatamente. É uma identidade, né, pastor? Identidade. Lembra do que Paulo fala em Romanos 8, 29? A gente gosta do 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o
29. Aqueles que ele escolheu, predestinou, glorificou e salvou, para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho. Nós precisamos refletir a vida de Cristo nas nossas atitudes, na nossa vida. Mais alguém quer comentar a respeito? Não? Então vamos lá. Na apostila. Existem pelo menos 3 grandes razões por que crescer no caráter cristão e que é importante. Primeiro, letra A. Somente assim entraremos num propósito eterno de Deus. Veja que Deus tem um propósito, esse propósito é eterno para nós. E qual é esse propósito eterno? Está aí, ó. Ser como Ele é e ser unido com Ele. Então, o propósito de Deus é nos fazer discípulos de Jesus, sendo como Ele é e unido a Ele. A palavra cristão significa cristãozinhos, né? Ou reproduções de Cristo, discípulos de Cristo. E às vezes a nossa atitude não corresponde a esse título, a essa nomenclatura. Segunda razão, letra B. Só assim amadurecemos. Veja, Jesus fala em João 15 sobre a árvore, a videira, usando uma metáfora, e fala de produzir frutos, e frutos que permaneçam. Se você vai lá num pé de manga, uma mangueira, né? Não escola de samba, mangueira, e dá manga, e aí você vai um dia, opa, manga crescendo, está grande, aí você olha, está verde, aí você vai, continua verde, vai dar para comer manga verde? Não, tem que amadurecer, né? Na nossa vida também nós precisamos de amadurecimento, precisamos amadurecer. Então, somente assim amadureceremos. Sem tal crescimento, o melhor que poderá acontecer é permanecermos crianças espirituais. E o pior é ficarmos sem segurança de nossa salvação. Aí nós temos o texto de Mateus 7, 16 a 23, gente. Então, ó, presta atenção. Se a gente não exercer, praticar, desenvolver essas virtudes que caracterizam o caráter de Cristo, nós vamos nos tornar cristãos maduros. Vamos ser sempre cristãos, bebês espirituais, crianças. Paulo, na Epístola aos Coríntios, chama os crentes de Corinto de crianças, bebês espirituais. Pedro também fala disso, que nós precisamos tomar o leite genuíno para crescermos e não sermos bebês espirituais. Hebreus também fala a respeito disso. Então, vou contar uma história também verídica para vocês entenderem. O irmão José, jovem, se converteu e todo mundo ali chamava ele de Zazinho. Depois de 3 meses de convertido, o pastor chamou ele para dar um testemunho. E ele chegou lá todo nervoso, né? E disse: eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer para a igreja que eu estou muito contente com Jesus. Todo mundo, oh, glória, irmão Zazinho, 3 meses testemunhando. Aí passou 6 meses, o pastor, o irmão Zezinho está aqui, né? Ele já se batizou. Vamos agora ouvir um testemunho do irmão Zezinho. Aí ele chega lá na frente, já não está tão nervoso quanto a primeira vez, mas ainda não está nervoso. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito contente com Jesus. 6 meses de convertido, batizado. Está bom. Aí passa-se um ano, ele já está envolvido no trabalho de jovens, o pastor, olha, vamos ouvir mais uma vez o testemunho do irmão Zazinho. Vem cá, irmão Zazinho. Ele chega lá, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito contente com Jesus. Gente, depois de um ano de convertido, ele só tem isso a falar. Ele estava muito contente com Jesus. Será que Jesus estava muito contente com ele? Não se desenvolveu, gente. Estagnou na fé cristã. Se você pega uma criança de 2 anos e você ainda vê ela tomando mamadeira, tudo bem, né? Aí ela chega para 4 anos e você, mas ainda mamadeira. Aí ela já está na escola com 8 anos, você olha, ele está tomando mamadeira, ainda chupando o chupeta. E imagine que ele atinge a maioridade e você olha para ele tomando mamadeira, chupando chupeta. Tem algum desequilíbrio
tomando leite espiritual e chupeta espiritual. Não cresceu. Não está desenvolvendo o caráter. Só podemos ser cristãos maduros se desenvolvermos esse caráter. Se quiser deixar eles na salinha de criança lá, gente. Letra C. Somente assim ganharemos o mundo para Cristo, demonstrando o amor e a formosura dele. Como é que nós vamos falar de Jesus, trazer as pessoas para a igreja, se nós não somos esse testemunho vivo, se a nossa vida depõe contra nós? Então, aqui no mínimo nós temos essas três grandes razões para crescer no caráter. Por que o caráter é importante? Então vejamos cada um desses pontos mais detalhadamente. Em primeiro lugar, crescer no caráter de Cristo nos permite ser mais e mais com Ele e ter união com Ele. O propósito de Deus é ter uma família de filhos parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Vamos lá. João 17, do 17 ao 19. Dá para ler, Nilbete? Romanos 8, 28 e 29. Edna, lê. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 12. Dá para ler, Pedro? Então você vai ler Efésios capítulo 1, versículos 3 a 12. Enquanto vocês estão preparando aí para a leitura, nós vamos adoçar a boca de vocês, ali, Lia. Dá a balinha para eles, balinha do coração, e a nossa ofertinha também. A oferta não é para comprar bala, não, nem cobrando bala. O nome já fala, é oferta, não é pagamento. Esses três versículos que essas três referências, né, que nós selecionamos, vai falar um pouquinho sobre esse primeiro aspecto de entrar no propósito de Deus, crescer no caráter de Deus, para ser como Jesus é, ser parecido com Ele, ser unido com Ele, certo? Então, João 17, do 17 ao 19, Romanos 8, 28 e 29, que embora já tenha citado, vamos ler, e Efésios 1, 3 a 12. Pode ler. João, né? Isso, santifica-os a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Vendo? Olha. Eu me santifiquei, Jesus, para que eles também sejam santificados. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então esse processo de santificação na nossa vida vai se desenvolvendo a cada vez mais que a gente tem contato com a palavra, e não apenas ter contato, né? Praticar o que a gente aprende. Não basta, a Bíblia não foi feita só para ser lida, é para ser cumprida. Quando a gente faz, olha, maravilha, né? A gente cresce. Romanos 8, 28 e 29, Edna. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, eu falo que isso aí, esses dois versículos, são versículos de desenvolvimento, de amadurecimento na vida cristã. Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam para mim, não está dizendo que todas as coisas são boas. Então Deus permite certas circunstâncias para fortalecer o nosso caráter, a nossa fé. E aí depois ele fala, olha, ele conheceu, predestinou, justificou, glorificou. Para que tudo isso? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus quer que as pessoas olhem para nós e vejam, olha, são parecidos com Jesus, são discípulos de Jesus. Eu gosto daquele texto, acho que era Eliseu que passava, e aí uma senhora já idosa, marido, está aí um homem de Deus, né? Vamos preparar para ele um quartinho, uma cama, uma cadeira, né? Uma lamparina. Elas viram, Eliseu não passou com a forja assim, ó,
Vejo ali que é o homem de Deus. Que coisa bonita. Efésios 1, 3 a 12, Pedrão. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Olha aí. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele, em que também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Deus. Se vocês prestarem atenção, vocês verão aí que o versículo 6, o 12 e o 14 são parecidos, né? Ele termina, para o louvor da sua glória. Essa expressão significa mais ou menos isso, para tornar Deus mais alegre e mais feliz. Deus espera isso da nossa vida, para que a nossa conduta torne Ele mais alegre e mais feliz. Mas como é que é isso? É um processo. Esses versículos que o Pedro leu falam sobre a nossa salvação. A nossa salvação é tão importante que envolveu um trabalho conjunto e sincronizado da Trindade. Nos versículos 3 até o versículo 6, nós temos aí a obra do Pai. No versículo 7 até o versículo 12, a obra do Filho. E no versículo 13 e 14, a obra do Espírito. O Pai nos selecionou, nos separou para sermos salvos. O Filho vem e executa a salvação, nos salva. E o Espírito Santo vem e sela essa salvação. Veja que coisa maravilhosa, né? Um selo de legitimidade, de identidade, de qualidade. Somos cristãos. Então, a vez que a nossa salvação é tão importante que houve esse trabalho conjunto da Trindade. E Deus espera que essa nossa salvação não seja algo a esmo sem valor. Que a gente viva essa salvação e desenvolva e cresça. Veja o que Paulo diz, não está aí na apostila, mas vocês podem acrescentar, quando ele escreve aos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Manhara, dá para ler aí? Filipenses 1, 6. Eu creio que está isso, se não for, acho que é 2, 6. E alguém procura aí, acho que é Gálatas 4, 9, se eu não me engano. Gálatas 4, 9, vê se o Aureliano consegue achar aí. 1, 6. Aquele que começou, é isso? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está vendo? Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, eu estou certo que aquele que começou, ou seja, a obra foi começada, e Paulo está dizendo, vai ser completada até o dia de Cristo Jesus. Quando a gente se converte, nós somos salvos e já santificados. Só que essa santificação, ela é ao mesmo tempo instantânea, mas progressiva. Nós vamos nos santificando gradativamente. Veja o que Paulo diz para os crentes da Galácia. Gálatas 4, 9. Se não for 4, 9, é 6 dólares. 4, 9 diz assim: mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornar outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres, os quais. Então não é esse. Veja se é o 6, 9. Fala, meus filhinhos de quem se de novo as duas. 4, 19. Ó? 4, 19. Obrigado, Pedro. Leia aí, Aureliano. 4, 19. Isso. Meus filhinhos, por quem de novo cito a todos o fato até que Cristo seja
A informação faz parte da formação. Mas se a gente for apenas informal, esquece. Formação, maturidade, trabalho planejado, sincronizado, em que a gente se envolve. O crente, ele não está na igreja apenas para se envolver, mas para se desenvolver. Para se desenvolver, ele precisa se envolver. Mas tem muita gente que se envolve e não se desenvolve. Aí gosta de envolvimento quando tem festa, programação, ele está lá, mas não se desenvolve. Tudo que a gente faz na igreja é visando o desenvolvimento do cristão. Quando a gente faz uma programação, não é uma festa, senão você está na festa dos seus amigos, dos parentes, que talvez seja até melhor lá, né? Porque vai ter os comes e bebes gratuitos, aquelas coisas todas. O que a gente faz de programação é para você aprender a ter comunhão, para você participar, para você interagir, para se desenvolver, para que Cristo seja formado em vós. E isso é um amadurecimento do caráter. Certo? Continuando aqui na nossa apostila, já dissemos que existe uma lei espiritual. Estamos sempre nos tornando conforme nossa visão de Deus, seja uma visão certa ou uma visão errada. A gente vai ler esses textos. Quando nossa visão para de crescer, nós também paramos de crescer. Esse é um dos grandes problemas de crentes velhos. Muito, não velho de idade, tá, gente? Velho de tempo de cristianismo. Muitos têm ouvido tanto de Deus que ficam vacinados contra as maravilhas e mistérios do caráter dele. É como se tivessem um véu que precisa ser removido para que de novo sejam transformados de glória em glória. Não tem crente que não se desenvolve. Por quê? Olha, presta atenção, a gente às vezes sai daqui no culto de domingo à noite. Oh, que maravilha! Deus falou comigo nessa palavra. E a gente sai todo cheio de gás. Aí segunda-feira de manhã ainda estava chegando a terça, a gente já esquece, não pratica. É um aborrecimento, é um corre-corre. Mas se nós fôssemos diferentes, pegou aquela mensagem do domingo, medita nela, na segunda-feira já começa. Como é que eu vou colocar isso em prática hoje lá no meu trabalho? Como é que eu vou colocar isso em prática hoje lá na minha escola, lá com os meus vizinhos? Que coisa diferente, né? Às vezes a gente chama as pessoas para vir na igreja, mas não vem porque vem a nossa atitude. E eu falo, às vezes as pessoas aqui querem que os filhos se convertam, mas elas mesmas nem vêm com regularidade no culto. Como é que as crianças vão se converter? Olha para os pais. Ó, vamos no culto hoje. O senhor também nem vai, agora quem provar? Nós somos espelhos. Mas vamos ler esses textos. 2 Coríntios 3,18. Leia aí, Márcia Cristina. Colossenses 3,4. Elizabeth Kirchner. 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3, pastor Kleber. E leiam em casa esses outros textos aqui, tá, gente? Salmo 115, Isaías 44, Jeremias 2, 5, 10, 8. Segunda de Coríntios 3, 18. Quem é o da vez? Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Desculpa, pastor. Eu que peço desculpa, que eu te cortei. Terminou? Terminei. Está vendo? Somos transformados de glória em glória, é um processo. Mas veja que antes, ó, espelho que reflete. O que nós estamos refletindo? Quando a gente se olha no espelho, a gente precisa arrumar aqui, né? Existe um espelho espiritual que a gente devia fazer, né? E de manhã a gente vai sair para o trabalho, olha aqui, opa, aqui é o cabelo, né? A mulher vai se maquia, olha a roupa, tá bom, não tá? Nós devíamos pegar esse espelho espiritual que é a palavra de Deus. Opa, eu preciso mudar aqui a minha atitude. Esse espelho da palavra de Deus que vai nos moldando de glória em glória. Esse processo. Então fica aqui a pergunta à luz desse versículo. Que imagem nós estamos refletindo nas pessoas que olham para nós? Somos verdadeiros espelhos de Jesus ou não?
Segundo texto, Colossenses 3,4, quem é da vez aí? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ora, quando Ele se manifestar em glória, nós também seremos manifestados com Ele em glória, ou seja, vamos ser glorificados. E esse processo de glorificação é um processo contínuo. A gente não pode parar de crescer. Eu gosto quando a gente lê Colossenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Às vezes a gente não entende. Paulo fala assim, começa no versículo 12. Eu quero ser achado nele. Aí depois ele fala, portanto, ainda não alcancei aquilo que queria ter alcançado. Depois ele fala, mas eu já alcancei. E a gente fica aí, o que Paulo está querendo dizer? Vamos entender esse texto, mas primeiro vamos ler isso aí. Mas já fiquem aí em Filipenses 3. O próximo texto agora é pastor Kleber, né? 1 João 3, 1 a 3. Isso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Veja o final. Quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. E para que esse processo de purificação? Para sermos semelhantes a Ele. Paulo fala, olha, Pedro, né? Vocês são filhos de Deus. E por ser filho de Deus, o mundo não conhece vocês porque não conheceu a Deus. Mas nós já somos. E precisamos desenvolver. E vai chegar um período, quando Ele se manifestar, nós vamos nos manifestar como Ele. Agora vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 17. Se a minha memória não falhou, é isso mesmo. Achou aí, Pedrão? Achei. Lê pra gente aí. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, Olha lá. mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento, e se sentires alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Irmãos, sede também meus seguidores, e marcais os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Olha que texto profundo. Mas quando a gente lê, às vezes a gente fica assim, mas o que é isso? Paulo está dizendo, no julgo que alcancei, nós não somos perfeitos. Depois ele fala assim, naquilo que já somos perfeitos. O que é isso? Não alcancei a perfeição, é aquilo que está dizendo que alcançou. O que Paulo está querendo dizer? Eu não alcancei a perfeição total ainda. Eu estou prosseguindo. Mas existe degraus da vida que eu já alcancei. Opa, está aqui, eu já alcancei, não vou regredir. Mas eu não posso parar, eu preciso crescer. Então, se o crente se converteu e não subiu nenhum degrau na escada de vida cristã, tem alguma coisa errada. Mas ele também tem que entender que ele está naquele degrau, mas não é o último. Opa, não preciso não, tem mais degraus. Por isso que Paulo fala, olha, eu prossigo, quem está falando isso é Paulo, gente, para os discípulos dele. Prossigo para o alvo. Eu tenho certeza que ainda não alcancei o topo, mas estou prosseguindo. E como é que eu faço isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então assim, eu estava aqui, baixo, eu subi um degrau. Legal. Agora eu preciso esquecer, preciso subir. Eu não posso me conformar com isso. E para isso eu preciso desenvolver a salvação, como ele escreve para Filipenses. E de glória em glória
sendo transformados, assimilando e praticando, frutificando aquelas virtudes que nós lemos no começo de 2 Pedro capítulo 1, do versículo 3 até o 8, né? Acrescentar a virtude e a fé, tudo isso. Nós precisamos fazer uma avaliação constante da nossa postura como crente. Quando eu comecei a fazer os devocionais, um dos primeiros devocionais que eu desenvolvi foi uma série lá em Gênesis. Se vocês pegarem lá no YouTube, que é Lições da Criação do Mundo. E eu começo mostrando como é que Deus trabalha. Deus podia simplesmente fazer assim, ó, e o mundo está pronto, não é? Mas o que a gente viu lá? E foi a manhã e a tarde do primeiro dia, e depois viu Deus que era bom. Que coisa bonita quando a gente para. Deus trabalhou a manhã e a tarde. Provavelmente ele descansou, não ele precisava? Não, mas para ensinar uma lição para a gente. Mas o que eu gosto disso é que ele fala, ele trabalhou a manhã e a tarde, fez aquela obra daquele dia e viu que era bom. Ele olhou, opa, fiz essa luz, está boa, não preciso retocar, agora eu vou para o próximo passo, tem mais coisa para ser feita. Aí ele vai lá, faz mais uma coisa, foi a manhã e a tarde do segundo dia, Deus olhou, viu que era bom. Legal, vou para o terceiro. Quando chega lá no sétimo dia, e Deus olhou tudo que tinha feito e viu que tudo era muito bom. Veja que Deus faz uma avaliação diária e depois faz uma avaliação semanal, concluindo, olha, tá bom, vamos para a próxima semana. Isso significa também que na nossa vida, diariamente, nós deveríamos chegar à noite e fazer o nosso devocional, a nossa oração. Como é que foi meu dia hoje? Opa, dei mau testemunho no trabalho, preciso corrigir isso amanhã. Opa, isso aqui foi bom, legal, preciso manter. Eu assisti um filme que chama-se A História de Nós Dois, do Bruce Willis e Michelle Pfeiffer. Um filme maravilhoso. Eles têm um casal de filhos adolescentes. Eles tinham uma prática que eu gostava. Eles sentavam na mesa e eles perguntavam qual foi o alto e qual foi o baixo. Ou seja, eles pegavam os filhos no final da tarde, qual foi o alto, o que melhor aconteceu para vocês durante o dia. Agora, o que foi pior? Eu achei aquilo tão interessante que eles trabalharam aquelas, olha, isso aqui foi bom, vamos tentar resolver essa parte aqui que foi baixo. Se nós fizéssemos isso diariamente na nossa vida, não seria as coisas melhores, né? Olha, eu preciso acertar isso, eu preciso melhorar nessa área, isso aqui está bom, mas eu não posso me conformar, vou manter. Então a gente precisa fazer essa avaliação periódica, diária, semanal, mensal, anual. Pense como você, lembre quando você se converteu, como você é hoje. Quando às vezes eu sou movido por saudosismo, eu lembro quando me converti, eu falo, meu Deus, né? Guardado as devidas proporções, já não tem mais aquele mesmo gás de adolescente com 12 anos. E agora eu estou com 63, mas que eu morava no Joque, ia para a igreja mais ou menos uns 6 a 7 quilômetros a pé, e não tinha ônibus, e a gente também não tinha dinheiro para pegar ônibus para aquele lugar. E quando tinha EBF, alguma programação, eu lembro que uma vez teve EBF, e tinha um concurso para ver quem levava mais amigos no culto à noite. Pasmem, gente, no culto à noite. Eu levei 185 crianças no culto à noite, eu me lembro até hoje disso. E o meu primo, que era de outro grupo, também levou, acho que foi 125. E as crianças, vão lá comigo, falar com os pais, e levava para o culto à noite, 6 a 7 quilômetros a pé, aquelas crianças, sendo responsável por eles, a maioria eram menores do que eu. Eu falo, como seria bom se eu tivesse esse mesmo lugar e essa mesma disposição, né? Hoje a gente se acomoda, não faz mais isso. A gente arruma desculpa para tudo, né? Vamos evangelizar. Não, pastor, vai ter gente aí, né? Vai chover. Não, está muito calor. Cuidado. Não, tem um toque de recolher. E a gente arruma desculpa para tudo. São coisas que a gente precisa reavaliar na nossa vida. Certo? Nós vamos ficar por aqui trabalhando só o primeiro item. Por que o caráter cristão é tão importante? Trabalhando só esse primeiro item. Porque somente assim entraremos no propósito eterno de Deus. E qual é o propósito eterno de Deus? Ser como Ele é
e ser unido com Ele. Refletir a imagem de Cristo. Tá certo? Oremos. Deus bondoso, Deus querido, nós somos gratos por esse momento de aprendizagem. Nós somos gratos por esse público que está sempre aqui presente. Oramos agora pela mãe do Adelso, que teve que ir lá socorrer, que o Senhor esteja no controle, que possa estar tudo certo lá. Oramos também pela Igreja Batista de Areia Branca, com essa situação de não poder ter culto hoje por causa daqueles furtos. Que o Senhor continue protegendo aquela igreja, Senhor, para que não aconteça mais isso, para que o teu povo não fique privado de congregar. Nos abençoa, que os teus anjos nos levem protegidos para os nossos lados e nos traga a noite para um grande culto de louvor a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam, hoje à noite às 18 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus com a celebração da ceia do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja se importa com você. Amém. Deus abençoe.